Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior. Estamos juntos no dia 11 de novembro de 2022, sexta-feira. E vamos estudar os capítulos 8 e 9 de Atos dos Apóstolos, livro escrito por Lucas, médico, discípulo de Paulo. Ele vai narrar tudo aquilo que ele vivenciou e que ele ouviu de Paulo. Vamos juntos? Lápis e caneta na mão, vamos sublinhar, vamos anotar, porque são capítulos extraordinários, tem muita coisa linda narrada aqui, muita experiência que nós podemos trazer para os dias de hoje, para a nossa vida prática, e vai acrescentar muito no nosso conhecimento bíblico. Vamos lá, gente? Então, o capítulo 8 começa a narrar a perseguição da igreja. No capítulo 3, de ontem, né, de quinta-feira, no finalzinho vai falar sobre a morte de Estevão. Paulo estava ali, Estevão estava aos pés de Paulo, Paulo ordenou o apedrejamento, Paulo ouviu Estevão orar a Deus: Senhor, não impute esse pecado a eles. Paulo viu a misericórdia de Estevão, Paulo viu e ouviu Estevão externar misericórdia pelo seu algoz, por aquele que estava querendo a sua morte. E esse é um sinal, é uma característica dos discípulos de Cristo. Eles são misericordiosos até pelos seus inimigos, até pelos aqueles que os perseguem. Misericórdia eu quero, não sacrifício, diz a palavra. Então isso é um sinal de um discípulo de Cristo. Estevão estava ali, o primeiro mártir, e Paulo visualizou aquilo. E eu tenho certeza que aquilo ficou marcado no seu coração. Então, se você tem alguém que te ofendeu, que te decepcionou, tenha misericórdia, larga a mão da pedra e estenda a mão. No capítulo 8, versículo 4, a igreja está passando por uma perseguição e o povo está sendo disperso, né? E aqui nós vamos falar de Filipe. Filipe está no meio disso. Perseguição, Paulo está enviando homens para perseguir qualquer seguidor de Cristo e Filipe é um deles. Mas qual é a posição da igreja diante da perseguição, nesse tempo e nos tempos de hoje? Trazendo para a vida prática, nós ouvimos muito sobre a igreja vai ser perseguida, vai passar por isso, vai passar por aquilo, pastores não vão poder mais falar, nós não vamos mais poder cultuar ao Senhor. Queridos, se isso acontecer, Deus está no alto e sublime trono, assentado no comando de tudo. Ele permitiu. Nada passa por acaso, nada é surpresa para Deus, nada surpreende Deus. E como é que nós devemos continuar? Como é que deve ser a nossa posição diante disso? Avançar. Nós não podemos paralisar, nós não podemos parar. Filipe não paralisou, olha aqui que ele diz, o texto. Sublinha aí, ó, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Não era só Filipe, era todos. A Bíblia fala aqui, ó, e os que foram dispersos iam pregando por toda parte. Aí eles vão falar particularmente de Filipe. Filipe descendo a cidade de Samaria. Filipe ainda foi para Samaria, um lugar onde tinha um problema sério com os judeus. Anunciava-lhes a Cristo. E aí tu vai ver que as multidões se converteram. E olha aqui no finalzinho do versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Isso aqui é o sinal do avivamento. Avivamento, ele não fica preso a um local fechado de simples metros quadrados. Avivamento alcança bairros, localidades, alcança milhões de pessoas, milhares de pessoas, centenas de pessoas. Olha o que aconteceu aqui, ó. Houve uma grande alegria naquela cidade. Aquela cidade foi transformada pelo fogo do avivamento que estava dentro de Filipe. E olha aqui, ó, aquele que enganava, aquele que persuadia, que levava para a escuridão aquela cidade, até ele foi alcançado. Isso é um grande sinal do avivamento. O engano cai por terra, sabe? Todas as potestades malignas que atuam no bairro, na redondeza, cai por terra. Isso é um grande sinal de avivamento. Isso que eu caracterizo como avivamento, ó. Iludindo o povo de Samaria. Isso aqui é no finalzinho do versículo 9 do capítulo 8. Olha o que acontece. Versículo 12. E Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados. Estava tendo salvação em Samaria. Deus estava tamanho fogo dentro de Filipe que Simão foi convertido e foi batizado. Sabe, às vezes eu olho para nossos bairros, quantas potestades dominam as esquinas dos nossos bairros com imagens.
Quando o avivamento chega, isso vai cair por terra, porque que a Bíblia me mostra como é que é o avivamento. Tem que haver essa transformação, tem que haver essa mudança do nosso bairro. E isso é um dos grandes sinais do avivamento. E eu fico clamando por esses dias. E nós viveremos esses dias. Aí vai ter o Filipe e o eunuco no versículo 26. Ó. E um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para um lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Deus é um Deus de direção. Você que está me ouvindo aí, primeiro você que está me ouvindo, está passando por perseguição no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Não recua, continua. Seja luz, seja sal. Tenha misericórdia, tenha paz, tenha alegria. Seja exemplo. E ó, Deus dá direção. Deus não deixa ninguém enganado. Deus envia para o local certo. Ele deu a longitude e latitude. Lógico, estou fazendo uma analogia para Filipe, ó. Vai ao lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Deus é um Deus de direção. Você não vai ficar perdido no caminho. Aí vai lá no versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Deus mandou acompanhar. Sabe o que Filipe resolveu por si só? Correr. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías. Às vezes Deus vai dar a direção, mas a gente vai ter que encontrar por nós mesmos uma forma de chegar, de cumprir o que Deus mandou. Então é uma conexão. Deus não vai fazer todo o trabalho para você. Aí o eunuco está lendo Isaías 53. Anota aí, ó. Esse texto que está aqui, que ele está lendo, é Isaías 53, versículos 7 e 8. Aí eu te faço uma pergunta. Como Filipe iria explicar esse texto se ele não conhecesse o texto? Todo conhecimento bíblico é importante. Não abra mão do conhecimento bíblico. Se dedique a conhecer a palavra. Filipe explicou a ele, falou que era Cristo. Foi o Cristo que morreu e ressuscitou. E Filipe batizou o eunuco nas águas e uma vida foi alcançada em nome de Jesus. Para terminar, capítulo 9. Olha aqui, eu quero finalizar com isso aqui. Versículo 1. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Querido, Paulo ainda estava cheio de ódio. A Bíblia fala que ainda ameaças e morte, mas isso não afastou a graça de Cristo para a vida dele. Perdão. Isso não afastou. A graça de Deus alcança. O estrupador sabe aquele homem que às vezes você repudia, aquele cara que você fala assim, poxa, isso aí nunca vai ser um cristão. Deus nunca vai olhar para este homem. Não. Aqui nos mostra como a graça não faz acepção de pessoa. Ananias, o profeta, vai falar com ele. Se você ler o texto, continuar lendo o texto. Não, Senhor, esse aí nós sabemos quem ele é. Aí Deus vai reafirmar a graça. Olha só, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quando lhe importa sofrer pelo meu nome. Queridos, uma coisa é certa, a graça de Deus alcança todos que estiverem de coração aberto para Ele. Creia nisso. Não feche teu coração para a misericórdia e para a graça. Eu lembro que eu estava falando sobre graça na pregação de domingo e falei sobre o Guilherme de Pádua, pregando sobre. Falei que a graça alcança o algoz da Daniela Pérez. Infelizmente, ela faleceu, foi um erro terrível que esse homem cometeu, mas a graça alcança o Guilherme de Pádua. E no dia seguinte, na segunda-feira, Deus o recolheu. A graça alcança aquela Richthofen que matou os pais. A graça alcança o Dr. Jairinho que está sendo acusado de matar aquela criança junto com a sua mãe. A graça alcança quem Deus quer que alcance. Nós não podemos impedir isso. Nós não podemos fechar o nosso coração pela misericórdia para aquele que precisa. Creia nisso. A palavra de Deus é rica nesses exemplos. Paulo é um desses exemplos. Que a graça se manifeste em nosso entendimento. Deus te abençoe. Graça e paz.